A maioria das pessoas não consegue manifestar aquilo que elas desejam pela lei da atração, e nesse vídeo eu vou te trazer o porquê que isso acontece e como fazer uma reviravolta aí para que você consiga perceber já os pequenos avanços até você atingir de fato aquilo que você tanto deseja. Eu sou Pedro Lopes, jornalista e psicanalista, e esse canal tem o objetivo de trazer aqui reflexões e ações práticas sobre física quântica, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Então, se você tem interesse, já curte aqui, segue o canal, vamos nessa. Um erro muito comum e que ainda agrava mais a situação de quem está começando nesse universo, né, de um pouco esotérico, um pouco místico, mas muito real, né, do que é a criação da realidade, é quando você fica no campo muito da racionalidade. Existe no nosso cérebro dois setores aqui, digamos assim. Tem um cérebro consciente e o cérebro inconsciente. O cérebro consciente é responsável pelas decisões rápidas, pelo nosso jogo mental racional, né, de curto prazo, memórias de curto prazo, e pensamentos críticos, né, os pensamentos que vêm estão a nível do consciente. Já a mente inconsciente é a mente onde toda a nossa database está ali armazenada, a nossa identidade, referências, pensamentos consolidados, né, sobre quem nós somos, experiências, traumas, sentimentos muito arraigados. E isso, no composto geral, forma a tua identidade, aquilo que você é. Então, quando você inicia essa trajetória de manifestação, de desejos, e você começa a anotar, escrever, afirmar, a gente usa muito o campo racional do cérebro, o cérebro consciente. E esse é o principal problema da maioria das pessoas que eu também enfrentei, que é uma etapa inicial nessa jornada, que é quando você força ainda mais para o teu inconsciente aquilo que você não quer ser, porque você, ao mentalizar, por exemplo, que você quer ter 100 mil reais na sua conta, seu cérebro começa, a sua razão, ela vai identificar algum indício, algum vestígio de que você tem isso, e ela não vai identificar. Vamos supor que você quer atingir isso, você não tem, e você busca isso no teu campo racional, você afirma, você faz mentalizações e visualizações, mas o teu cérebro consciente vai falar assim, amiguinho, você não tem isso não é real, isso é falso. E isso vai para o teu inconsciente porque é um efeito cascata. Todas as informações que você gera no teu mundo físico e experimenta e sente aquilo vai para o teu inconsciente, vai sendo armazenado ali. Então, quando você entra nesse processo de criação de uma realidade pela mente consciente e aquilo conflita com o teu inconsciente, você está fortalecendo a imagem de que você não é aquilo. Você está brigando porque você afirma, você vê que você não tem isso ainda, você entra em conflito com o teu inconsciente e ali você fortalece ainda mais essa imagem daquilo que você não quer ser. Você fortalece e cria camadas ainda mais de resistência com essa realidade que você ainda não vive e não vai viver enquanto você continuar nesse jogo aí mental entre consciente e consciente. E aqui que está o grande primeiro passo desse método de Neville Goddard, né, que se chama a lei da suposição. Você não conflita com a mente, você consente com a mente ao criar essa nova realidade. E como que a gente faz isso? Você precisa acessar o teu inconsciente e mudar a tua identidade que está ali muito arraigada. Esse processo de mudança de identidade, ele leva um tempo e ele faz através de um processo sutil. E o principal elemento disso é a imaginação. E a técnica é simples, mas você vai precisar de consistência para você sustentar isso. Basicamente, você vai, quando você visualiza, fecha os olhos e começa a pensar sobre a realidade que você quer atingir, você vai ter que pensar a partir dessa realidade e não sobre a realidade. Entende a diferença? É diferente de você pensar sobre aquilo que você quer ter. É diferente de você pensar a partir dessa realidade que você quer ter, como se você estivesse dentro dela já. É essa a diferença. Não sobre o que você quer viver, mas a partir daquilo que você quer viver. Quando você pega essa ideia mental daquilo que você quer viver e se coloca dentro daquele cenário e você cria elementos com os teus 5 sentidos, você cria uma experiência imersiva completa dessa nova experiência que você quer viver. Então, por exemplo, você quer ter 100 mil reais na sua conta. Você, ao imaginar uma experiência imersiva com esse dinheiro, o que você faria, onde você estaria, se imagine presenteando a sua família, as pessoas que você ama, como é que elas reagiriam, como é que seria detalhes da sua casa, como é que você sentiria uma experiência, você tem um tato, você tem um cheiro, como é que seria todo esse contexto, você cria um cenário na sua cabeça, você pode criar, à medida que você vai fazendo isso, você vai colocando elementos, tá? E depois você cria uma narrativa e você vai repetindo ela antes de dormir. Isso vai ficando cada vez mais perene, vai ficando cada vez mais internalizado dentro de você. Você começa a viver uma experiência que pro teu cérebro aquilo não tem diferença entre físico ou imaginário, aquilo é porque é.
E quando você entra nesse campo e você fortalece isso, você vai no teu inconsciente acessando de fato uma nova identidade de que você já é aquilo. E você faz isso por repetição, principalmente é bom você fazer isso antes de dormir. E o embasamento dessa teoria, né, que é a teoria da lei da atração, a teoria do que é a vida, do que é o universo, é de que tudo que existe no nosso mundo físico, ele primeiro parte do nosso mundo mental. Né? O que é interno, ele brota para o externo, é uma consequência. E perceba isso. Quando você sonha em ter um carro, uma mansão, um relacionamento perfeito, você não quer exatamente isso. Você quer ter a sensação daquilo, do que aquilo te propõe. Você não quer realmente ter um carro, você não quer o objeto em si, você quer ter a sensação que aquilo te promove. E esse é o pulo do gato. Quando você entende que é essa sensação que você quer ter, você pode viver ela aqui e agora, é quando você entende como é que esse jogo funciona. Então é uma questão de, se eu quero viver aquilo porque eu quero sentir aquilo, se você sente isso agora, mesmo não tendo, você fortalece esse sentimento, você consegue viver essa realidade como se fosse real, porque você sente aquilo como se fosse real no campo mental. E à medida que você cria esse cenário, você se incorpora dentro dele e vive isso dentro de você consistentemente, é um processo de aprendizado mesmo. Você não vai sentir, às vezes, no começo que é possível, você vai conflitar ainda com a tua mente racional. Mas quando você reforça isso e vai até enfim, vai pela repetição, você vai criando elementos e vai realmente sentindo no seu corpo a diferença que é você viver essa experiência. E você fazer isso antes de dormir também ajuda, porque você coloca aquilo no teu consciente antes de dormir, e aquilo fica ali processado já no teu sono durante a noite. Por isso que no mundo físico é uma questão de tempo. No mundo físico que a gente vive hoje é um mundo linear, né? Tem a questão do tempo. Então você precisa entender que essa lógica ela funciona, e que o primeiro passo é você sustentar essa identidade que você tem no seu inconsciente, para que isso brote para o teu consciente com novas ideias e ações, para que você, depois no mundo físico também, tenha uma consequência clara. Então, inconsciente, consciente, mundo físico, material, mundo 3D. É um efeito que começa de dentro para fora. E não o contrário, como a gente imaginava até pouco tempo atrás. O seu mundo interno, reabilitado, transformado, lapidado, para de fato você conseguir acessar uma nova realidade no mundo externo. É a tua disposição interior que faz você atingir qualquer realidade exterior. Então, quando você entende isso, você realmente encarna isso, você de fato está habilitado para a lei da atração funcionar para você. E como que isso opera na prática, né? Você acessa essa identidade sua pela repetição e você vive, encarna essa nova realidade, isso quer dizer que você está operando numa frequência sintonizada com essa nova realidade que você quer atingir. E a gente acessa essas frequências mais altas, a gente tem picos, né? A gente tem altos e baixos frequenciais, e é como se fosse uma rádio, né, que a gente vai sintonizar. Para você ouvir a mensagem daquela rádio, você tem que estabilizar naquela frequência. Se você não estabiliza aquela frequência, você não consegue ouvir a mensagem daquela rádio. Você está oscilando, você vê ali ruídos, mas você não estabiliza, você não entende, você não ouve aquilo que aquela frequência tem a dizer para você. Quando a gente pensa em frequências de realidade, é a mesma lógica. A gente acessa, a gente tem às vezes ideias do que a gente quer ser, a gente se empolga, mas a gente volta depois para a realidade física, a gente vê que o mundo está um caos à nossa volta e a gente se permite ainda cair a frequência, porque a gente entende, a gente interpreta o mundo como algo tão real, sendo que, na verdade, você deveria só sustentar essa frequência mais alta para que você consiga sintonizar com as informações que ali estão disponíveis. E o desafio é justamente esse, é você conseguir estabilizar a frequência. Realmente não é fácil quando você não entende a premissa do mundo físico, o mundo imaginário, o mundo mental, como é que eles se correspondem entre si. E uma vez que você passa a entender isso, fica mais fácil de você se estabilizar numa frequência mais alta. Faça isso. Eu espero que você tenha bons insights a partir desse vídeo. Espero que você consiga manifestar tudo aquilo que você quer para a sua vida. Basta realmente o primeiro passo, acreditar de que é possível, e essa fé, né, do invisível, ela é uma fé realmente desafiadora. Mas é quando você finalmente entende como a vida opera, e não é como nossa mente entende que ela opera, é o que ela é o que a vida é. Quando você entende como ela é, como ela funciona, fica mais fácil de você ter a fé de que você consegue transformar, lapidar, mudar a si mesmo. Não desista, continue o seu caminho. Se você quer ter uma vida abundante, sinta-se abundante porque você já tem isso dentro de você. Sinta-se porque você é. Se você é, você vai atrair para a sua vida. Não haja de acordo com os teus boicotes mentais. Entenda que existe uma separação entre você
e os teus processos mentais de auto-boicote, de pensamentos ruminantes, entenda que se cria uma separação. Você, enquanto observador, você é essa consciência maior do que aquilo que opera no teu campo mental, que é um campo muito limitado, que não diz a respeito sobre quem você é, mas apenas sobre quem você pensa que é. E quando você entende e cria essa separação, fica mais fácil de você criar essa fronteira, se distanciar disso e acessar uma identidade muito mais profunda a partir dessas experimentações com o teu inconsciente, com o teu imaginário, reforçando isso e vivendo isso cada vez mais dentro de você, para que fora isso seja só uma questão de tempo. Confie no processo, confie em você, porque o poder está em você.